fala. Por acaso você aqui, você já já vivenciou a seguinte cena? Um colega seu, muito menos preparado do que você, muito menos capaz, com um conhecimento muito menor, recebeu elogios do chefe e você não. Por quê? Porque ele sabe se expressar, porque ele vende o peixe dele como ninguém. Ainda que ele tenha menos conhecimento do que você, ele vende melhor as ideias dele. Ele é um bom vendedor de si mesmo. Pois então. E aí você sente ansiedade, você fica envergonhado, você sente um certo desconforto, eu sei disso. Portanto, a aula de hoje é para você que tem medo de falar em público. Por gentileza, só para que eu sinta, para que venha o meu furor pedagógico, escreva aqui para mim: quero falar sem medo. Quero falar sem medo. Vá, por favor. Se você escrever, a aula será melhor, tá? Quero falar sem medo. Jeito certo de se pegar no copo. Assim, aqui. Este copo é bem grosseiro, inclusive, mas assim, com os 2 dedos na frente e o restante atrás. Quero falar sem medo. Quero falar sem medo. Muito bem. Agora é o momento de você mandar esta aula para pessoas que precisam falar em público, que precisam vencer o medo. Temos aqui 4.840 pessoas. Maravilhoso. Bem, entenda o seguinte: falar em público não é dom. Falar em público não é dom. Algumas pessoas nascem eloquentes. A eloquência é nata. O que é a eloquência? É uma facilidade de se mostrar, de falar, de se expor. A pessoa tem aquela facilidade. Ela fala, flui. Só que falar bem em público não é dom, é técnica. Infelizmente, nós não aprendemos isso na escola. Eu sou a favor de que nas escolas haja uma matéria sobre como falar em público. Nos Estados Unidos, isso existe. Aqui, não. E aí entra uma questão. Não é dom, é treinável. Infelizmente, eu não aprendi na escola. Qual é a questão? O que fazer agora? Você se vê olha, mais de 5.000 pessoas. Você se vê diante desse problema. E aí que entra a oratória. A oratória é maravilhosa na medida em que ela nos dá técnicas. Técnicas, você aprenderá algumas aqui hoje, técnicas para que pessoas tímidas, para que pessoas que têm essa dificuldade, falem em público. Steve Jobs, por exemplo, era um super tímido, e super tímido se escreve junto, era um super tímido e falava como ninguém em público. Por quê? Porque ele dominava técnicas de oratória. Entendeu? Tá. Eu tive uma amiga, tenho, ela não morreu e nós continuamos a nossa amizade. Eu tive uma amiga, que fala inglês, francês, espanhol, italiano, que tem mestrado, que tem pós-graduações diversas. E certa feita ela me procurou dizendo que ela precisaria, daí a 30 dias, a partir daquela ocasião, daquela data, que em 30 dias ela precisaria, 35, falar em público. Ela precisaria apresentar um projeto. E ela sabia que a apresentação daquele projeto poderia mudar o rumo da vida profissional dela. E eu perguntei a ela: você de fato tem um conteúdo bom para apresentar? Você está segura sobre o conteúdo, acerca desse conteúdo? Ela disse: claro. Ela é o que antigamente chamávamos de CDF, eu não sei como se fala isso hoje, se ainda é assim, mas ela era um crânio. Ela é óbvio que eu sei o que eu vou propor. Eu só tenho medo, só de me levantar da cadeira
para ir até a frente da mesa de reunião e falar, só de pensar me dá dor de estômago. O que eu fiz? Passei a ela algumas técnicas de oratória e um mês depois ela me procurou e me disse que foi promovida, que alcançou os objetivos dela e agradeceu a mim. Essa pode ser a história da sua vida. Isso pode ocorrer com você, desde que você se abra para o aprendizado. Talvez você esteja investindo em áreas muito específicas do seu conhecimento. Talvez você seja Você seja nutróloga, uma médica nutróloga, esteja fazendo vários cursos sobre nutrologia. Mas e a oratória e a sua comunicação? De nada adianta você saber. Aliás, você conhece a história do ovo e da pata? Do ovo da galinha e do ovo da pata. É o seguinte, todos nós consumimos muito mais o que? O ovo da galinha. É interessante. Todavia, o ovo da pata é muito mais nutritivo. E por que nós consumimos mais o ovo da galinha? Porque a galinha, meu amor, quando bota o ovo, faz o quê? Ela sai por aí cacarejando. Ela sabe fazer a propaganda dela. A galinha vende o peixe dela. Aliás, ficou estranho isso, né? A galinha vender o próprio peixe. Mas você entendeu a brincadeira. A galinha põe o ovo e sai cacarejando. Ela faz propaganda do ovo dela. Ela sabe falar. Já a pata faz o quê? Ela põe o ovo e fica calada. A pata não se comunica. Entendeu? Então você precisa ser uma galinha da comunicação, não uma pata da comunicação. Você nunca imaginou que ser chamada de galinha pudesse ser algo positivo. 6.000 pessoas. Entendeu? Pois então, o que farei agora? Desativarei os comentários para começar a nossa aula. Eu preciso que você pegue papel, caneta, a sua água. Vamos lá, estou dando um tempo para isso. Papel, caneta, água, etc. Aliás, etc. vem do latim et coetera, que significa e outras coisas, sabia? É por isso que não se coloca vírgula antes do etc. Porque ali há a conjunção e nós não colocamos vírgula antes da conjunção e. Pronto, deu tempo de você pegar a sua água, o seu caderno da Cíntia Chagas. Sim, e entenda, hoje, qual é a minha promessa para você? Hoje, ao sair daqui, você sairá muito mais preparado do que quando você entrou, do que às 7 horas de hoje, desta terça-feira. Continuemos. Desativarei os comentários. Estão dizendo que o som está baixo. Está no máximo aqui. No máximo. Tudo bem? Tudo bem. Desativarei os comentários para que comecemos. Desativei. Ótimo, vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa entender de onde vem o medo de falar em público. Esse medo que você sente de falar em uma reunião, na apresentação de um projeto ou diante de uma plateia, ele tem porquê. Ele tem motivo. Todas as pessoas, salvo, é claro, aquelas que sofreram um trauma, algo muito diferente do padrão, algo anormal, salvo essas pessoas, que são raríssimas, quem tem medo de falar em público, tem esse medo porque é vaidoso. É a vaidade que faz com que você tenha medo de falar em público. Todo tímido é um vaidoso. Todo tímido é um vaidoso. Por quê? Como assim, Cíntia Chagas Marauquê, maravilhosa professora da minha vida? Porque você não quer ser mal julgado. Aliás, são duas hipóteses. Hipótese número 1, você não quer ser mal avaliado. Ou seja, vaidade. Hipótese número 2,
você não quer que descubram que você não é tão bom assim. Vaidade. Entendeu? Talvez você não domine tanto determinado conteúdo e por isso talvez você não queira se expor. Mas eu vou deixar essa opção de lado, pensando que quem aqui está é estudioso, porque o meu seguidor é estudioso, o meu seguidor é esforçado, o meu seguidor quer prosperar. É por isso que ele me segue, porque ele viu a prosperidade imensa que é a minha vida, uma vida de abundância, uma vida em que eu colho muitos frutos. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, aceite o fato de que você é uma pessoa vaidosa, que você não quer ser julgado, que você tem medo do que falarão de você. A Glória Maria, sabe a Glória Maria, a falecida jornalista, competentíssima, disse algo certa vez que me tocou. Ela falou que ela fazia da vida dela justamente o que eu faço da minha vida o que eu quero. Por quê? Porque quando eu morrer, ninguém estará lá comigo me dando a mão. Ninguém vai morrer comigo. Ninguém vai para o caixão comigo. Então diga para mim, por que esse medo bobo daquilo que falarão sobre você? Talvez você já tenha percebido. Eu não tenho medo absolutamente nenhum do que falam de mim. Não. Qual é o caminho? Você tem 2 caminhos. Primeiro, nunca ser criticado. Se não me exponho, não sou criticado. É um caminho, sim. Muitas pessoas vivem dessa forma. Todavia, existe outro caminho, que é o caminho da exposição. Exposição é essa que pode fazer com que você ganhe mais dinheiro. Pode fazer com que você se torne uma pessoa reconhecida na sua área. Uma pessoa famosa, caso você queira a fama, é claro. Uma pessoa respeitada. Uma pessoa admirada. Entendeu? Então você, em primeiro lugar, precisa ter uma conversa com você mesmo e definir. Eu quero a ausência de críticas, logo a ausência de exposição, ou eu aceito ser criticado, até porque a crítica vai fazer com que eu melhore. Quem é criticado, daqui a um ano, se você foi criticado hoje, se você for inteligente, daqui a um ano você será uma pessoa melhor. Aliás, amanhã você já será uma pessoa melhor. Entendeu, né? Tá. Porque não adianta eu dar a você técnicas de oratória, eu conversar com você, eu explicar, se você não entender de onde vem o seu medo. O medo de falar em público vem disso, da vaidade. Cícero falava que todos precisam ter medo de falar em público. Ele falava, é necessário que as pessoas tenham medo de falar em público. Porque no momento em que elas perderem totalmente o medo, será sinal de que elas perderam também o respeito pela plateia. Eu, que faço 15, 13, 12 palestras por mês, é óbvio que eu sinto uma certa ansiedade naquele momento em que eu estou entrando no palco. Mas é uma ansiedade gostosa, é uma ansiedade salutar. E é essa ansiedade que eu desejo a você. Pois bem, em segundo lugar, primeiro lugar, de onde vem o seu medo, da sua vaidade. Em segundo lugar, como me preparar para falar em público? Conteúdo. Todas as pessoas que falam em público precisam ter um conteúdo que seja o dobro, preste atenção, o dobro do conteúdo ideal para aquele tempo. Como assim? Você precisa falar por 1 hora. Então você criará um conteúdo para falar por 2 horas. Porque você nunca sabe o que ocorrerá. É óbvio que no caso de um projeto a ser apresentado em uma reunião, a situação não é essa. Mas no caso de uma palestra, a situação é exatamente a que eu acabei de descrever. Porque o tempo de uma palestra depende da performance, da resposta da plateia.
Há plateias frias, há plateias mornas, há plateias quentes. Quanto mais quente for a plateia, menos tempo, menos conteúdo a pessoa consegue dar, porque a plateia vai demandando. Agora, se tratar de uma plateia fria, meu amor, a coisa não rende. E aí você precisa ter muito mais conteúdo, porque eles não perguntam, eles não interrompem, eles não riem e por aí vai. Então esteja sempre atento. Eu preciso me programar para criar um conteúdo com início, meio e fim. Com início, meio e fim. Que seja o dobro do esperado, tá? E aí vem o terceiro tópico, que é o conhecimento de oratória. Então, em primeiro lugar, eu entendo de onde vem o meu medo e trabalho isso em mim. Em segundo lugar, eu tenho conteúdo, meu conteúdo é excelente, o meu conteúdo é relevante, as pessoas precisam dele, o meu conteúdo faz diferença na vida das pessoas. E em terceiro lugar, eu domino as técnicas de oratória. Com esse tripé, você vence o seu medo de falar em público. Número 1, tratar a minha vaidade. Número 2, ter um conteúdo relevante e profundo. Número 3, dominar as técnicas de oratória. E geralmente as pessoas têm medo, têm muito mais medo no início de uma palestra do que no fim de uma palestra, no início de uma exposição do que no fim de uma exposição. Então eu darei a vocês agora algumas técnicas para vocês iniciarem a fala de vocês. Então vamos lá. Existe um modo muito interessante de você começar uma palestra, uma fala, que é o seguinte: você pode começar a sua fala, a sua apresentação, segurando um objeto. Anote aí, técnicas para iniciar palestras e apresentações, tá? Técnicas. Vamos lá. Você começa segurando um objeto. Talvez um iPhone. Vou pegar isto aqui. Um celular. Você começa a sua primeira frase, obviamente, boa noite, ou boa tarde, bom dia. E aí a primeira frase da palestra é: isto aqui não é um celular. Neste caso é óbvio que não é, tá? Finja que há um celular aqui na minha mão. Isto aqui não é um celular. Isto aqui é o que rouba o tempo da sua vida, entendeu? E aí o seu tema é o tempo que nós estamos perdendo nas redes sociais. Você usa um objeto, 7.000 pessoas, maravilha. Você usa um objeto para chamar a atenção para algo. Você pega uma caneta. Imagine, se você começar a sua apresentação assim, aquela pessoa que está ali mexendo no celular, a pessoa que está com sono, a pessoa que foi para lá obrigada, a pessoa que está desanimada, a pessoa que está distraída, todas essas pessoas pararão o que estão fazendo para tentar entender. Quem é esse doido? Como assim? Por que ele trouxe isso, aquilo? Por quê? Entendeu? É uma boa técnica. Você começa segurando um objeto e a partir daquele objeto vem a sua narrativa. Isto não é um celular. Ou alguém discorda de que isto aqui seja um celular? Diga para mim. E aí as pessoas vão falar: ele é louco. É óbvio que é um celular. Ele é doido? Ele pirou? Pois isto não é um celular. Isto é o que está destruindo os seus relacionamentos. Pronto, chamou a atenção. Sabe aquele clichê, a primeira impressão é a que fica? Pois então, o cérebro humano demora 3 segundos, não 4 nem 5, mas 3, para decidir quem é aquele outro. Então, em 3 segundos, de modo leviano, eu decido chata, legal, burra, inteligente, rica, pobre, bonito, feio, confiável, não confiável, em 3 segundos.
Você tem 3 segundos para chamar a atenção da pessoa, tá? Ótimo. Jeito número 1, se começar, mostrando um objeto.